paz do Senhor, irmãos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os inimigos da vida de adoração. O mundanismo, ele tem tentado invadir as nossas igrejas, ele tem tentado invadir a nossa vida e tem se tornado um inimigo da vida de adoração, um inimigo da vida do povo de Deus. O que pode impedir o crescimento e o desenvolvimento da vida de adoração do povo de Deus? O sistema mundano. É a única coisa que, se nós deixarmos entrar nas nossas vidas, nos nossos corações, ele pode impedir o desenvolvimento da vida de adoração. E hoje eu quero listar alguns inimigos da vida de adoração. Vamos dar nomes a algumas coisas que nos distanciam do Senhor, que nos atrapalham a crescer, que nos atrapalham a nos achegar mais a Deus. E tudo que pode impedir a nossa comunhão com Deus, nós vamos estar falando aqui nesse vídeo. Quero listar algumas coisas que podem nos afastar do Senhor. Porque à medida que nós nos chegamos nele, ele nos santifica, ele nos mostra mais a sua glória, ele se revela a nós, mas nós precisamos repugnar algumas atitudes. E a primeira coisa é o descompromisso com a presença de Deus. A primeira coisa que pode comprometer o desenvolvimento da nossa vida de adoração, da nossa maturidade, de conhecer o Senhor. Há muitas razões para que haja descompromisso com a presença de Deus. E a primeira razão pode ser a visão distorcida que nós temos do que seja viver na presença de Deus. Uma visão distorcida da presença de Deus pode ser um inimigo da nossa vida de adoração. A vida cristã ela não pode ser apenas um acúmulo de funções e ordenanças religiosas. Essa visão leva o cristão a um descaso e ele não vive a profundidade das coisas de Deus. Nós precisamos viver e buscar a profundidade das coisas de Deus. Em tudo que formos fazer e em tudo que formos fazendo no reino do Senhor, no reino de Deus, temos que ter profundidade, buscar a profundidade do reino de Deus. Precisamos ser inteiros, precisamos ser apaixonados por aquilo que fazemos e estar inteiros na presença de Deus, completamente de corpo, alma, espírito na presença do Senhor, completos na presença dele. Mesmo participando de uma igreja, nossa vida pode ser solitária. Quando nós não estamos completos em Deus, quando nós não nos lançamos no Senhor completamente, em obediência, em amor, em comunhão, mesmo participando de uma igreja, nossa vida pode ser solitária. O que acaba por ajudar na formação de um segundo inimigo. O primeiro inimigo é o descompromisso com a presença de Deus. É a visão distorcida, que nós temos do que é ter comunhão com o Senhor. E quando nós temos essa visão distorcida, ela nos chama para um segundo inimigo, que é a hipocrisia. O que é ser hipócrita? O que é hipocrisia? É alguém que tenta aparentar ser aquilo que na verdade não é. Falar daquilo que não vive e cobrar dos outros aquilo que não faz. O segundo inimigo do crescimento da vida do adorador é a hipocrisia. É quando ele aparenta ser aquilo que na verdade não é, fala daquilo que não vive e cobra aquilo que não faz. E isso é uma consequência da visão distorcida da presença de Deus. Porque quando eu acho que viver de ordenanças religiosas, funções na igreja é o suficiente, e para manter aquela visão de compromisso com Deus, de compromisso com a presença de Deus, eu caio na hipocrisia. Porque eu não estou vivendo completamente em Deus. Eu não estou vivendo a plenitude da presença de Deus. A hipocrisia tem levado a igreja a perder sua força. Isso desde os tempos de Jesus. Uma das coisas a qual Jesus lutou contra foi a hipocrisia dos fariseus. Ele lutou contra isso. Ele chamou os fariseus a reconhecerem que eram hipócritas. Porque isso atrapalha a comunhão com o Senhor. O verdadeiro adorador, ele precisa viver aquilo que canta e cantar aquilo que vive. Se nós chamarmos para o louvor e adoração, é cantar aquilo que eu vivo e viver aquilo que eu canto. Porque se eu não estiver fazendo isso, eu estou caindo na hipocrisia. E isso é algo muito sério. Nos afasta de Deus. Não estamos sendo verdadeiros se não estivermos cantando
aquilo que vivemos e vivemos aquilo que cantamos. A terceira coisa que nos afasta do Senhor, a terceira coisa que se torna um inimigo da adoração, um inimigo do adorador e que impede o crescimento e o desenvolvimento do cristão como adorador ao Senhor, é o mundanismo. Em 1 João, capítulo 2, versículo 15 diz: não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor ao mundo. Aquilo que lentamente vai tomando conta, aquelas coisas mundanas, que lentamente vai tomando conta do nosso coração, vai tomando espaço, isso nos afasta de Deus. E quem ama o mundo, quem ama as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Quem ama o mundo e as suas coisas não consegue amar a Deus de todo o seu coração. Nós não conseguimos ficar em cima do muro, divididos entre Deus, o amor do Pai e o amor ao mundo. Porque se eu amo o mundo, o amor do Pai não está em mim. E se eu amo as coisas do mundo, eu não consigo amar a Deus de todo o meu coração. Aquilo vai perdendo a sua força. A comunhão com Deus vai perdendo a sua força, vai perdendo a paixão, vai perdendo o amor. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. O amor ao mundo nasce de forma sutil, como uma pequena semente de interesse por coisas próprias do mundo. Vai com a sutileza, né? Satanás, ele é sutil e o intuito dele é nos fazer fraquejar, é nos fazer nos distanciar do Senhor. E ele quer minar as forças do adorador. E quando as coisas mundanas vai sutilmente tomando conta do nosso coração, quando vemos, estamos distantes de Deus. Em Tiago, capítulo 4, versículo 4 diz: não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Não há como ter o nosso coração dividido nisso. Não há como ficarmos em cima do muro. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Em 1 João, capítulo 5, versículo 19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos dele. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos participantes das coisas do mundo. Em João, capítulo 17, na oração de Jesus, ele diz isso. Quando ele ora, ele diz ao Pai: não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os protejas do príncipe deste mundo. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Aqui Jesus está claramente dizendo que nós somos dele, nós não somos do mundo. Nós não temos que amar as coisas do mundo, mas nós temos que fazer diferença por onde passamos e nos ambientes a qual estamos inseridos. Quando um cristão é atraído pelas coisas mundanas, ele fica totalmente inoperante no reino de Deus. Eu posso até exercer aquilo que eu exerço na igreja, eu posso continuar exercendo, continuar cantando, continuar tocando, continuar exercendo o meu cargo na igreja. Mas no mundo espiritual eu estou inoperante. Quando as coisas mundanas começam a tomar conta do meu coração, eu me torno completamente inoperante naquilo que eu estou fazendo no reino. E qual que é o intuito? Nosso intuito como adoradores é ser operantes, é sermos flechas na mão do Senhor, é sermos instrumentos, vasos cheios da unção. E se eu não sou cheio da unção, eu sou inoperante no reino de Deus. E se eu estou inoperante no reino, o mundanismo tomou conta do meu coração. Tem um trecho do livro de Watchman Nee, que o nome do livro é Não Ameis o Mundo, que eu gosto muito, eu quero ler. Hoje, então, somos confrontados por dois mundos, ele diz. Duas esferas de autoridade, sendo as duas totalmente diferentes e com caráter oposto. Para mim, agora, não se trata de um futuro céu e inferno. A questão está nesses dois mundos hoje. E se eu pertenço a uma ordem de coisas em que Cristo é o Senhor, soberano, ou a uma ordem oposta de coisas que tem Satanás como seu líder efetivo. E aqui ele é muito claro nesse trecho do livro dele. Ou eu pertenço a um mundo onde Cristo é o Senhor soberano, ou eu pertenço a uma ordem de coisas em que Cristo é o Senhor soberano, ou eu pertenço a uma ordem oposta de coisas
que tem Satanás como seu líder efetivo. Como Jesus disse, que não tem como a gente jorrar de uma mesma fonte a água amarga e a água doce. E não tem como eu participar de dois mundos. Ou meu líder é Cristo, Senhor soberano, ou Satanás é meu líder efetivo. E o Atmani é muito claro nesse trecho do livro dele. E como eu me desvencilho desse mundo, né? Então, eu quero me desvencilhar das coisas mundanas. Eu quero estar sendo santificado diariamente. Como eu faço para me desvencilhar desse mundo em que Satanás é o líder? Nós caímos lá mais uma vez em Filipenses 4:8, que diz: tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Nós precisamos meditar sobre essas verdades. Esse versículo, ele não pode cair no nosso esquecimento. Não pode cair no esquecimento. Por quê? Porque nós precisamos perceber o quanto o mundanismo tem tomado conta dos nossos corações. O quanto o mundanismo sutilmente tem tomado conta das nossas igrejas. Nós temos que lutar contra isso. E Filipenses 4:8 nos dá essa chave. Abre essa porta. Como que eu preciso entrar por essa porta de como eu posso guardar a minha mente para lutar contra essas coisas que sutilmente têm me afastado de Deus. Por isso, constantemente devemos pedir ao Espírito Santo que nos limpe e nos livre de toda influência que tenta roubar os valores de Deus em nós. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo diariamente que nos livre, que nos santifique e nos encha dos valores de Deus, que nos dê fome pela palavra de Deus, porque os valores de Deus, eles só são gerados na nossa vida, no nosso coração, se nós tivermos contato com a palavra do Senhor diariamente e deixar o Espírito Santo falar no nosso coração. Não apenas abrir a Bíblia e ler ali por uma obrigação, mas buscar a revelação do que eu estou lendo. Automaticamente o Espírito Santo vai gerar em mim valores do reino, valores de Deus. E como eu encho a minha mente de tudo que é verdadeiro? O crescimento espiritual é o processo pelo qual as mentiras são substituídas pelas verdades. Eu amadureço espiritualmente à medida que eu vou substituindo as mentiras que tentam tomar conta da minha mente pelas verdades de Deus. Eu preciso ter essa libertação contínua e diária na minha vida. Essa é uma das razões que Jesus orou dizendo, lá em João 17, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Ele disse assim: santifica-os na verdade. A sua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Que o Senhor nos santifique na verdade, à medida que nos alimentamos da palavra dele. A palavra de Deus é a verdade. Temos que encher a nossa mente de tudo que é respeitável. O respeito. Eu creio que uma das coisas que mais sentimos falta hoje entre as pessoas, dentro e fora da igreja, é o respeito. O que nós mais sentimos falta hoje na conduta das pessoas em geral é o respeito, a reverência, o temor, a honra. Isso hoje caiu, está obsoleto, Nós não valorizamos mais esse tipo de comportamento, de valorização do próximo, de honra ao próximo, de amor ao próximo. Honra e respeito não são mais tão valorizados. Deus deseja que resgatemos o respeitável em nossa vida pessoal e no meio da igreja. Aquilo que é respeitável, tudo que é respeitável. Nós precisamos resgatar aquilo que é respeitável diante de Deus. Nós temos deixado passar muitas coisas. Muitas coisas que aos olhos de Deus não são respeitáveis, para nós está sendo normal. E tem interferido na nossa adoração. Tem interferido na nossa comunhão. Adorar e honrar incondicionalmente a Deus em primeiro lugar. Se eu adoro e honro incondicionalmente a Deus, naturalmente eu vou ter facilidade de honrar os meus irmãos. Honrar as pessoas. Respeitar as pessoas. Saber qual é o meu lugar diante das pessoas. E isso tem se perdido hoje. Eu preciso encher a minha mente de tudo que é justo. O justo é Jesus. O único justo é Jesus. E a palavra de Deus em Filipenses 4:8 diz que eu tenho que encher a minha mente também de tudo que é justo.
A justiça humana é comprometida com o mundo. No mundo não há justiça. Em nós não há justiça. Em Jesus há justiça. Em Romanos capítulo 14, versículo 17 diz: portanto, o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mateus 6, versículo 33 diz: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, é paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo. Devemos refletir sempre sobre o que é justo aos olhos de Deus. Nós precisamos buscar o que é justo aos olhos de Deus. Ter fome e sede de justiça é querer ser um novo homem em Cristo Jesus. Ter fome e sede de Jesus é ter fome e sede de justiça, porque Ele é o justo juiz, Ele é o único justo. Temos que encher a nossa mente de tudo que é puro. A palavra de Deus ensina que precisamos ter mãos limpas, coração puro, vida de integridade, motivação santa, sã consciência, vida e leito sem manchas e vestes brancas. Então, quando nós lemos a palavra como um todo, em toda a palavra há vários versículos que nos chamam a isso. Até uma vida íntegra, a uma motivação santa, um coração santo de motivações corretas, uma sã consciência, vida e leito sem manchas e vestes sempre brancas diante de Deus. Jesus disse que os limpos de coração verão a Deus. Em Apocalipse 21, 27, quando João começa a falar sobre quem vai entrar na Nova Jerusalém, sobre as pessoas que entrarão na Nova Jerusalém. No versículo 27 de Apocalipse 21 diz assim: nela jamais entrará qualquer coisa impura, tampouco alguém que pratique ações vergonhosas ou mentirosas, mas unicamente aqueles cujos nomes estão gravados no livro da vida do Cordeiro. Então há um critério para se entrar na Nova Jerusalém, a qual nós tanto aguardamos, tanto esperamos. Tudo que é amável precisa fazer parte da nossa mente. Nós precisamos encher a nossa mente, a nossa vida de tudo que é amável. O que é amável se refere a ser gentil, atento, dócil, aquilo que é atencioso, respeitoso e cortês, como o Espírito Santo. O adorador é diferente, sua adoração expressa amor, pois é fruto de um relacionamento com Deus. Então, se eu tenho um relacionamento com Deus, se eu procuro ser como Jesus, se eu deixo o Espírito Santo controlar a minha vida, naturalmente a minha mente vai se encher de tudo que é amável. E naturalmente eu vou me parecer com Jesus, sendo amável, sendo gentil, sendo atento, sendo dócil, sendo atencioso, respeitoso e sendo cortês, assim como o Espírito Santo é. E por isso nós precisamos nos encher dele. Precisamos ter um coração tão impressionado por Deus, tão maravilhado por Deus, que não permite que nada ofenda o amor de Deus na nossa vida. Nada pode ofender, nada pode ofender o amor que motiva a nossa vida, que é o amor de Deus. E isso só vai acontecer se nós alimentarmos sempre em nós uma chama acesa, de estarmos maravilhados, impressionados com Deus todos os dias. Nós não podemos deixar isso morrer em nós, esse primeiro amor, de ficar maravilhados sempre que lemos a palavra de Deus, de ficarmos impressionados com Deus sempre que paramos na sua presença. Isso é adoração, isso é amor, isso é encher a nossa mente de tudo que é amável e tudo que é de boa fama. Fala de reputação. Boa fama fala de uma boa reputação. Nós temos como objetivo ser parecidos com Jesus em tudo. O objetivo do cristão é ser um pequeno Cristo, é ser parecido com Jesus em tudo, em todas as suas atitudes. E ao analisarmos a expressão tudo que é de boa fama, ocupe o vosso pensamento, concluiremos que uma grande porcentagem das informações que nós temos hoje, que chegam até nós, poderia ser eliminada. Muito do que nós temos acesso hoje, muita informação que nós temos contato hoje não é de boa fama, não tem boa fama. Poderia ser eliminado. Por isso que nós precisamos ter o filtro. Todo cristão, todo adorador, ele tem que ter um filtro na sua vida daquilo que é de boa fama.
daquilo que ele precisa parar e prestar atenção. No que nós temos que prestar atenção? Nós precisamos filtrar as coisas com sabedoria e discernimento. Buscar no Espírito Santo sabedoria e discernimento para filtrar aquilo que é de boa fama, que vai agradar o Senhor. O que pode ser nosso foco de curiosidade e atenção? O que hoje, no mundo, na maneira que está o mundo hoje, o que tem que ser o nosso foco de curiosidade e atenção? Nós somos curiosos por aquilo que não edifica. Nós damos muita atenção por aquilo que não traz edificação na nossa vida. E com isso vamos nos perdendo de Deus. E com isso, sutilmente, como nós lemos lá atrás, no início desse vídeo, o diabo vai ganhando espaço na nossa vida. E ele é o líder das trevas. Ele é o líder das coisas que não tem boa fama. Aquilo que tem boa fama precisa ocupar a nossa vida. E o cristão, ele só vai fazer diferença nesse mundo quando ele se preocupar com isso. Em encher a sua mente daquilo que é de boa fama. Senão nós seremos mais um. E a hipocrisia vai tomando conta. Uma série de coisas vai nos fazendo ser hipócritas, porque não vamos estar sendo verdadeiros adoradores. Se alguma virtude há. O que é virtude na Bíblia? Virtude na Bíblia tem o sentido principal de excelência. Uma qualidade que gera louvor. Virtude. Uma virtude é uma qualidade que gera louvor para aquilo. É virtuosa. Uma mulher que é virtuosa. Uma atitude virtuosa. Uma pessoa que é virtuosa. É uma pessoa que tem uma atitude que gera louvor. Excelência moral e conduta. Dignidade. Então, virtude tem a ver com algo que gera louvor. Algo que gera um elogio. Tem a ver com excelência moral e tem a ver com conduta, tem a ver com dignidade. Isso é virtude. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 diz: por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé e o conhecimento à virtude. Então, a fé sem virtude e conhecimento sem virtude, Pedro está falando aqui que não podemos ter, isso não pode acontecer. Temos que acrescentar a virtude à nossa fé e o conhecimento à virtude. Vida com excelência moral é um instrumento poderoso para fazer o mundo querer mais de Deus. Quando alguém se comporta, que tem uma vida com excelência moral, ele chama atenção. Ele é uma pessoa diferente. Ele é notado por onde ele anda, porque ele preza por uma excelência moral em todas as suas atitudes. E isso é ter testemunho. Muitas vezes nós estamos sendo observados, estamos sendo a Bíblia que outra pessoa está lendo. Mas por quê? Porque o cristão, ele precisa ter uma excelência moral. Os dons são o que o homem tem, mas as virtudes é o que o homem é. O Espírito Santo, ele nos dá dons. Nós temos dons, mas virtude é aquilo que nós somos. E isso é muito sério para uma vida de adoração em crescimento. Uma vida de adoração em amadurecimento. De estarmos contemplando o Senhor, buscando ao Senhor, querendo o Senhor, estamos maravilhados com o Senhor, impressionados com o Senhor e moralmente perfeitos. Porque Deus, ele é moralmente perfeito. E Ele quer que nós tenhamos uma moral perfeita, uma conduta perfeita, um linguajar perfeito. E lá em Efésios fala que a nossa boca não prefira palavras torpes. E quantos cristãos hoje, você conversa 5 minutos com a pessoa, você já vê ela falando tanta palavra ruim, tanta palavra torpe, tanta palavra que desagrada a Deus. Porque não estão tendo esse filtro, não temos mais essa preocupação de que aquilo que falamos desagrada o Senhor. O linguajar mundano, ele tem ocupado espaço no coração do povo de Deus. E isso está errado. Precisamos nos preocupar com o nosso linguajar. Precisamos nos atentar e adequar o nosso linguajar com a palavra do Senhor, com aquilo que Deus se agrada. Filtrar para aquilo que Deus se agrada. Se algum louvor existe, em Mateus 12, versículo 34, Jesus diz: pois a boca fala do que está cheio o coração. E se você conversa 5 minutos com um cristão e o que sai da boca dele é só palavra torpe, é murmuração,
reclamação, são coisas ruins, diz muito daquilo que está dentro dele, do coração dele. Aquele cristão está maravilhado com Deus, está impressionado com Deus, a ponto de não querer desagradar o Espírito Santo por aquilo que ele está falando. Cristãos com xingamentos, cristãos que louvam a Deus, mas da sua boca saem palavras que não agradam o Senhor. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Nosso espírito se debilita quando alimentamos mal a nossa alma. Então, quando nós esquecemos de Filipenses 4:8, o nosso espírito fica debilitado. Por isso, muitas pessoas tristes, angustiadas, que não conseguem se alegrar no Senhor, não conseguem ter contentamento com o Senhor, porque o seu espírito está debilitado. Paulo, ele pede que Deus fortaleça o seu homem interior. E eu acho tão linda essa oração, esse querer de Paulo, que ele pede para Deus fortalecer o seu homem interior. Por quê? Porque nós, hoje, temos que fortalecer o nosso homem interior. Não podemos ter um espírito debilitado, porque com o espírito debilitado não fazemos diferença no mundo. Se enchermos nossa mente com algo que não louva ao Senhor, comprometemos nossa vida espiritual e ficaremos estagnados, sem crescimento na comunhão com Deus. E o que um adorador não pode permitir na sua vida, o que a igreja do Senhor hoje não pode permitir na sua vida, ficar estagnado, ficar parado, ficar conformado, sem crescimento na comunhão com Deus. Que você reflita sobre esta palavra, que Deus fale grandemente ao seu coração, te dê revelação de todas essas passagens bíblicas que foram lidas aqui, e que o Senhor te abençoe e guarde seu coração. Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários do vídeo abaixo, que logo a gente entra em contato.